A paz a todos, queridos, da parte de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos com mais uma EBD online. Domingo que vem agora, amanhã estaremos estudando a lição de número 8. Amanhã será o dia 22 de fevereiro de 2026. E o tema é o Deus Espírito Santo. O texto áureo nos diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João, capítulo 14, verso de número 16. A verdade prática ainda nos diz assim: o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, segundo, ensinador e terceiro, santificador da Igreja. Amados irmãos, é interessante ver a leitura diária também, que vai demonstrar a importância que se tem da terceira pessoa da Trindade quando é pouco adquirido essa importância na prática do nosso dia a dia, certo? Na segunda-feira está aqui falando em João 14,16, o Espírito é o Consolador prometido. Na terça vai dizer que o Espírito distribui os dons sobrenaturais. Veja como é importante isso aí. Na quarta, que o Espírito ensina e faz lembrar da verdade tudo aquilo que a gente estuda, que aprende, que fala aqui, e que o professor vai ensinar amanhã, ele que faz lembrar. Na quinta, o Espírito é o agente da ressurreição. Veja que coisa tremenda e gloriosa. Na sexta, o Espírito opera a santificação do crente. Meu irmão, sem santificação ninguém verá o Senhor. Então dependemos plenamente da pessoa do Espírito Santo. No sábado, o Espírito chama e designa para a missão, para a obra, para o chamado, para a tarefa. Veja que coisa extraordinária. A leitura bíblica em classe ainda está em João 14, 25 ao 31, que vai falar da leitura daquilo que vamos estudar nos tópicos desta lição. Tá? Eu não vou ler para ganhar tempo, mas a palavra-chave não poderia ser outra: Espírito Santo. Ele é Espírito e ele é Santo. Ele é Deus. Tá? Então, a introdução diz que o Espírito Santo é uma pessoa divina, não uma força impessoal, como alguns falam, ou uma mera influência espiritual, ou uma força ativa de Deus. Ele é o Consolador, ele é prometido e que procede do Pai e do Filho, com base em João 14, 25 ao 31. Ele é plenamente Deus, tá? Ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E nessa lição a gente vai discorrer acerca da pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, com base bíblica e teológica, evidenciando a pessoa do Espírito Santo, sua eterna divindade e suas obras maravilhosas. Vamos ver aqui, sabe, quem é a pessoa do Espírito Santo, a sua deidade, sua divindade e suas obras maravilhosas. Então, em primeiro lugar, a pessoa do Espírito Santo. Lembrando que o Espírito Santo é uma pessoa, o Espírito não é uma força impessoal, como já falei, ou uma energia, que alguns querem dizer, ou uma influência apenas, mas o próprio Deus. Ele é a terceira pessoa da Trindade, ele age com autonomia, ele exerce funções próprias de uma pessoa. Uma pessoa, ela tem intelecto, ela tem raciocínio, ela tem personalidade, já está dizendo. Então ele tem propósito, mente, consciência, tá? O que comprova a sua racionalidade, com base em Romanos 8, 27. Ele procede, né? Ele pode ser entristecido, ele intercede por nós ao Pai, o que envolve também a questão dele ser entristecido, envolve sensibilidade e emoções. Tudo isso está numa pessoa. Ele ensina, ele faz lembrar, ou seja, ele se relaciona, é um ser pessoal, o que demonstra inteligência, tá? Ele tem intelecto, ele tem inteligência e comunicação. Ele se relaciona, consciente, com base em João 14, 26. Ele guia os crentes, tá? Função que exige entendimento e relacionamento, como já falei. Ele distribui os dons sobrenaturais, o que confirma sua vontade em ação conforme aquilo que ele queira fazer, tá? Conforme o Espírito lhe conceda que fale, lhe conceda
que alcance essa graça. Então, ele fala com clareza, ele chama pessoas e designa a tarefa, né, ao chamado, que são ações de uma pessoa divina. Negar a pessoa do Espírito Santo, amados, é mutilar a Santíssima Trindade. Tá certo? Então, no segundo subtópico do primeiro ponto, nós diz assim, pessoa distinta na Trindade. Ele é uma pessoa distinta na Trindade. Por quê? Porque a doutrina da Trindade afirma que Deus é um só em essência, mas subsiste em três pessoas distintas, conforme 1 Pedro 1 e 2. Tá? Embora o Espírito Santo compartilhe da mesma natureza divina do Pai e do Filho, sendo plenamente Deus, ele é uma pessoa distinta dentro da unidade da Trindade. Certo? Com base em Tito 3 e 5. Essa distinção do Espírito Santo é essencial para refutar heresias como, primeiro, o modalismo. Você pode se perguntar, mas o que é o modalismo? O que prega o modalismo? O que ensina o modalismo? O modalismo nada mais é do que uma visão que, segundo a qual os três membros da Trindade são diferentes modos da atividade de Deus, em vez de três pessoas distintas. Eles não acreditam que sejam três pessoas distintas, mas sim que três maneiras de Deus agir, né, de modos diferentes. Tá certo? Então isso seria o modalismo. Tem os fundamentos dele, tem o sentido deles lá, mas a gente não acredita assim, porque a palavra fala literalmente de três pessoas distintas, né? Com ações independentes, maneiras de pensar e falar e agir, cada um com o seu modo, tá bom? Então, vamos lá. Já o arianismo, né? Ele nega a divindade do Filho e do Espírito, né? É a doutrina de Ário. Ele vai ter uma visão que a pessoa de Cristo ele vai ver como o maior dos seres criados, né? Por isso é tratado apropriadamente como um Deus, mas não como Deus, né? Eles veem como um Deus menor, diferente, mas não como Deus Todo-Poderoso. E aí é uma falha. Vai diminuir a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tirando a sua deidade, divindade, fora de contexto. E tem também os pneumatômacos, que negavam a deidade tanto do Filho quanto do Espírito Santo. Tá fora de cogitação também, certo? Eles negavam a deidade, porém as Escrituras ensinam claramente que o Espírito é enviado pelo Pai e em nome do Filho, e evidenciando seu papel distinto e sua missão específica. Em suma, a gente vai ver que o Espírito Santo é distinto do Pai, do Filho, mas plenamente Deus. Plenamente Deus, tá? Em essência. Então, no terceiro subtópico do primeiro ponto, ele diz assim, o Consolador prometido. Jesus prometeu aos discípulos que não ia deixar eles órfãos, mas ia mandar o Consolador. Eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o Consolador para que fique convosco para sempre. Por isso que procede do Pai e procede do Filho. A palavra Consolador ela é traduzida também do grego Paracletos, certo? Que significa aquele que encoraja, conforta, ajudador, auxiliador na necessidade, advogado, tá? E que intercede ou defende alguém perante uma autoridade. Tá? Esse é o papel aí da terceira pessoa da identidade do Espírito Santo. O vocábulo Paracletos aparece 5 vezes nos escritos de João, nas cartas joaninas, referindo-se tanto ao Espírito Santo como a Cristo, como a mesma pessoa. No sentido, não de mesma pessoa, né? Mas o mesmo ser em essência, o mesmo Deus, que são pessoas distintas, como falei agora. O que acontece? Nesse contexto, o Espírito Santo é chamado de outro Consolador. Ou seja, em termos de pessoa é outro, mas em termos de Deus, de essência, é o mesmo. Isto é, alguém da mesma natureza que Jesus. Tá? O Espírito Santo, portanto, não é inferior ao Filho, mas assume o papel da presença permanente de Deus na vida dos crentes. Não é à toa que Jesus vai dizer, estarei convosco todos os dias até a consumação do século, através da pessoa do Espírito Santo.
Amém? Então, vamos lá, queridos. Segundo tópico, a divindade do Espírito Santo. A gente vai ver aqui que houve o debate, né? Significa o debate filioque, ou seja, a expressão latina filioque significa e do filho, foi inserida no credo niceno Constantino, né, Politano, para reafirmar o ensino bíblico que o Espírito procede do Pai e do Filho, ou seja, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. O Pai está enviando, mas no nome do Filho, tá? João 15, 26. A Bíblia na versão atualizada. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Romanos 8 e 9. Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho. Gálatas 4 e 6. Esse debate ocorreu no século IV, né, em virtude das heresias do arianismo, né, como eu já falei, que cria em Jesus, mas não como o primeiro ser criado, mas não como Deus, mas como um Deus e não como o Deus, e dos pneumatomacos, que não cria na divindade nem do Filho nem do Espírito, em 381. Após confirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem a mesma essência divina, a Igreja aprovou o credo que ratifica as Escrituras e professa a fé no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. São da mesma essência, o mesmo Deus. Tá? Então, no segundo subtópico do segundo ponto, ele diz assim, os atributos divinos do Espírito Santo. Que atributos são esses? Onipotência, consolador, onisciência, onipresença, onipotência, pode todas as coisas, onisciência, sabe de todas as coisas, onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo, eternidade, né, coexistente, coeterno com o Filho e com o Pai e com o Filho. Esses atributos absolutos são exclusivos da divindade. Não poderia ser Deus se não tivesse esses atributos, mas não pode deixar de ser se tem esses atributos, porque são atributos incomunicáveis do Pai e do Filho, não são comunicados a nós. Tais virtudes são de modo inequívoca evidências da deidade do Espírito Santo. Não tem como negar isso, né, amados? Então a terceira pessoa da Trindade possui a mesma essência do Pai e do Filho. Não tem para onde correr. Os textos estão claros. Terceiro subtópico, os símbolos do Espírito. Ou seja, os principais símbolos representativos do Espírito são fogo, há outros, mas aqui o comentarista, por causa do espaço, colocou alguns. Fogo, utilizado para retratar o batismo no Espírito Santo, conforme Atos 2 e 3. Simboliza também pureza, presença, poder de Deus, né? A virtude, e será sobre vós a virtude do Espírito Santo, semeias testemunha. Água, que o Espírito também flui da palavra como águas vivas, águas vivas que refrigeram o crente e o revestem de poder, né? Vento, né, que se refere à natureza invisível do Espírito Santo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim as obras do Espírito de Deus, daqueles que têm o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, no Pentecoste, é representado também por um som como de um vento. Não era um vento, mas um som como de um vento, porque era o Espírito Santo. Óleo também, né, que é usado para luz e para unção, para consagração, para capacitação. Simboliza a consagração do crente para o serviço e a iluminação para o entendimento das Escrituras Sagradas, da interpretação da palavra. A pomba, né, que é o Espírito desceu em forma corpórea de uma pomba sobre o Senhor Jesus Cristo, é símbolo também da paz, da mansidão, da simplicidade, da pureza, né, que só o Espírito Santo de Deus tem, e assim por diante. Mas no terceiro tópico, e a gente já vai caminhando para o final, vai nos falar sobre as obras do Espírito Santo. Poderíamos passar aqui mais de uma hora falando sobre a pessoa do Espírito Santo, porque são muitas coisas que envolvem. Então, o Espírito Santo e a encarnação, e aqui vem uma coisa bem interessante, bem importante, irmãos. A encarnação do Filho de Deus revela o papel do Espírito como um agente divino na concepção de Jesus. A concepção de Jesus lá no ventre de Maria, concepção virginal. Tá? Descerá sobre ti o Espírito Santo, o texto vai dizer,
poder do Altíssimo te envolverá, te cobrirá. O santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Por isso que diz para Deus nada é impossível, até um Deus, né, virar homem. Deus virar homem através da obra da ativa do Espírito Santo. O Espírito Santo, o santo que de ti virá, nascerá, será chamado Filho de Deus. O Espírito Santo, em união com o poder do Pai, atua de modo sobrenatural no ventre de Maria. Embora Jesus tenha sido concebido pelo Espírito, conforme Mateus 1,18, ele é filho do Pai. Tá? Ele é filho do Pai, pois foi gerado na eternidade, conforme Miqueias 5,2. Desde os tempos antigos ele já estava lá. Certo? João 1,1, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, como a gente já está recitando várias vezes esse versículo. Então, o evento é uma ação trinitária. O Pai envia o Filho. Gálatas 4,4 vai falar que o Filho também assume a forma humana. Filipenses 2,7 também vai falar. E o Espírito realiza o milagre da concepção. Concepção. Esse acontecimento extraordinário, que é um dos maiores milagres da Bíblia. Não tem outro maior do que esse. Esse é maior do que o mar vermelho se abrir, do que parar todo o sistema solar, do que tudo. Tá? Então, a divindade do Espírito é confirmada por sua participação direta na encarnação do Verbo, certo? Uma obra que somente Deus poderia realizar, amados. Que poderia fazer com que o Filho de Deus viesse à Terra e se tornasse homem, semelhante a nós, semelhante às mesmas paixões. Segundo subtópico, o Espírito Santo e a ressurreição. E aqui vem uma deixa maravilhosa, gloriosa. A vida e o poder sobre a morte são atribuições exclusivas de Deus, minha gente. E agora? Certo? Conforme em João 5,21. Nesse sentido, a ressurreição de Cristo é uma obra da Trindade. O Pai ressuscitou o Filho, conforme Atos 2,24. O Filho declarou possuir poder para dar a vida e retomar novamente, tomá-la de volta. Ele próprio é a ressurreição e a vida, o texto de João vai dizer. E o Espírito Santo é o agente vivificador. Tá? E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo. Mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Veja que coisa extraordinária. Ele tanto teve essa obra, essa questão de ser agente na ressurreição de Senhor Jesus Cristo, como vai ser agente na ressurreição da igreja, o corpo de Cristo, que somos nós, também como um todo. Romanos 8,11. Então, Paulo atribui ao Espírito Santo a ação direta da ressurreição. E afirma que esse mesmo Espírito habita nos crentes, garantindo-lhes a ressurreição. Que coisa extraordinária, meu irmão. É a maior esperança da igreja. Final, a ressurreição final. Uma ação que apenas Deus é capaz de exercitar, conforme Efésios 1, 13 e 14. Então, a atuação do Espírito nessa obra comprova a sua plena divindade, deidade com o Pai e o Filho. Terceiro subtópico diz: o Espírito Santo e a santificação. Outro processo que sem ele ninguém vê a Deus. Ninguém vê o Senhor. Tá? O Espírito Santo e a santificação. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também promove uma transformação em nossa vida. Através desse processo, Deus nos escolheu para vivermos em santidade, uma vida separada, digna de ser vivida, moralmente, espiritualmente, fisicamente, separados, santos. Então, a santificação ela possui duas dimensões. A primeira ela é uma chamada de posicional. No momento da conversão, o início do processo da santificação. O Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo e passamos a ser santificados. E a outra é progressiva, que é na continuidade, como um processo contínuo de transformação. Todos os dias precisamos nos santificar, precisamos enterrar o velho homem. O novo homem precisa estar ressuscitado em nossas vidas, as novas ações. Tá? Então, o Espírito Santo habita no crente, desde a regeneração até a glorificação do corpo, para depois ter a ressurreição.
Então, porém, requer a cooperação do crente. Paulo exorta a andar no Espírito e não vamos cumprir a concupiscência da carne, as obras da carne. Paulo vai dizer, não entristeçais o Espírito Santo. Nós precisamos estar cooperando nesta atitude para vivermos uma vida de santificação. O Espírito Santo não vai nos obrigar a viver uma vida de santificação. Ele vai nos convencer do pecado, ele vai nos dar esse prazer de ler a palavra, de adorar, de buscar a Deus. Mas a gente precisa ter consciência, né, de que sem o Espírito Santo de Deus na nossa vida, sem esse progresso, dessa santificação contínua, ninguém verá o Senhor. Nessa cooperação precisamos andar no Espírito, precisamos desenvolver esse fruto do Espírito em nós. O Espírito Santo ele vai nos ajudar a isso, cooperando com Ele, né, abrindo o nosso coração para que Ele trabalhe, abrindo mão das nossas ações, para que Ele atue em nós com suas ações. Então, no entanto, não é resultado exclusivo do esforço humano, mas uma ação permanente do Espírito. 1 Pedro 1:2. Certo? Nós vamos ser santos, como nosso Deus é santo. Essa ação atesta a deidade do Espírito, pois apenas Deus pode transformar o coração humano. Quem pode transformar? Só Deus. Então, concluindo, meus amados, compreender a divindade do Espírito Santo fortalece nossa fé na Trindade. O Espírito é distinto do Pai e do Filho, mas coigual em essência, poder, glória, como Consolador. Ele continua a obra de Cristo e habita na vida dos crentes. Olha, presta bem atenção. O Pai envia o Filho volta ao Pai, mas o Espírito Santo está aqui conosco. Precisamos estar de mão dadas com o Espírito Santo. O Espírito Santo precisa estar morando em nós. Não podemos entristecer a pessoa do Espírito Santo. Ele é uma pessoa, além de ser Deus, como divindade. Amém? Então, que Deus nos abençoe, nos ajude, nos guarde, nos livre de todo mal. Nos dê uma aula abençoadora amanhã, para a glória de Deus Pai. O importante é que eu diminua e que Ele cresça. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você e só converse algo se Ele poder participar. Pai, te louvamos por este momento oportuno. Abençoa cada professor, cada aluno. Nos dá uma aula amanhã abençoadora. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Até a próxima, meu querido.